Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vou ler Gênesis 36. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, a Oitita; Olibama, filha de Anã, neta de Zibeão, o Eveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael, a irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz. Basamete gerou Reuel. Olibamá gerou Jeus, Jalão e Corá. Estes, portanto, foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, todas as pessoas da sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos. Portanto, as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por este motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú; Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Adá, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibamá, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô e Kenaz. Corã, Gaitá e Amaleque foram estes os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, os netos de Adá. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibamá, esposa de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibamá, esposa de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú, que é Edom, e estas foram todas as tribos que dele descenderam. Os descendentes de Seir. Eis os filhos de Seir: o Oreu, que moravam na região, naquela época, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dizã. Esses descendentes de Seir foram os chefes das tribos dos Oreus, no território de Edom. Latã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manatê, Ebal, Zefô e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aiá e Enã. Foi este Aná que descobriu as fontes das águas quentes no deserto, quando apacentava os jumentos do rebanho do seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dissom, Olibamá, a filha de Aná. Eis os filhos de Dissom: Endá, Esbã, Entrá e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes os descendentes de Dizã: Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotão, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dizã.
Estes foram os chefes dos Horeus, conforme as divisões dos seus clãs, por toda a região de Seir, os reis e chefes tribais de Edom. Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá e de Bosra. Jobabe morreu, Euzã, da região dos Tenamitas, foi seu sucessor. Então Uzã morreu, e Abade, filho de Bedade, que tinha vencido o Midianita na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada de Avite. Abade morreu, e Sanlá de Masrecá foi seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobode nasceu nas proximidades do Eufrates. O rio reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Adar governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua esposa era Metabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs, regiões, que viveram cada um nas tribos: Tinã, Alvá e Jazete, Olibama, Elá e Pinom, Kenaz, Temá e Mibzar, Madiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o primogenitor dos Edonitas.